Cansado de comer a mesma comida de sempre? Gostaria de provar alguns dos melhores ingredientes que o dinheiro pode comprar? Uma refeição como essa custaria mais do que alguns milhares de dólares. Não acredita? Fique ligado para descobrir alguns alimentos que estão disponíveis apenas para ricos. Ostras Coffin Bay King. Vamos começar com uma das entradas de maior prestígio, ostras. A menos que você esteja se afogando em dinheiro, essas iguarias provavelmente não fazem parte do seu jantar típico de sexta-feira à noite. Existem muitas variedades dessa iguaria lendária, mas apenas uma pode ser chamada literalmente de rei de todas as ostras, a ostra rei da Coffin Bay King, cultivados exclusivamente em uma fazenda, localizada dentro de uma península protegida na costa oeste australiana. Esses moluscos destruidores de carteiras custam cerca de $75 por unidade. Depois de crescer por 6 anos ao invés dos 18 meses normais, cada um desses pode pesar até quase 1 quilo, o que significa que eles podem ter até 10 vezes mais carne do que seus primos comuns. Seu aroma forte e sabor complexo lhes deram o título de o bife de ostra do oceano. Mas se você quiser desembolsar e ver por si mesmo, vai ter que descer para a Península Aire, na Austrália. Caviar Almas. Ostras são um ótimo aperitivo, mas se você quiser ostentar, por que não experimentar um pouco de caviar? Eis o todo-poderoso Caviar Almas, que custa $25 mil por lata, de quase 1 quilo. Claro, a lata é feita de metal banhado em ouro de 24 quilates, então vale cada centavo, certo? O caviar é geralmente feito de ovas das espécies de esturjão sevruga, ocetra e beluga, mas este caviar branco vem exclusivamente do esturjão albino beluga, que vive no mar Cáspio. Como seu albinismo é causado por uma doença genética, os albinos belugas são extremamente raros hoje em dia. Isso não impede os podres de rico de destruírem suas chances de sobrevivência, ainda mais comendo seus ovos. As ovas parecidas com pérolas são extraídas de espécimes com mais de 100 anos e dizem ter um sabor intenso, agradável e cremoso, mas bem apreciado com torradas ou com gelo, com vodka para finalizar. O caviar Almas só pode ser comprado em uma das poucas lojas Caviar & House Prunier em Londres, e eu mencionei que é comumente comido com uma colher de pérola. Sopa de ninho de pássaros. Você já sentiu aquela vontade de subir numa árvore e comer um ninho de pássaro inteiro? Ou melhor ainda, levar para casa e transformar numa sopa. Acredite ou não, a sopa de ninho de pássaros é uma iguaria importante na China, custando algo entre $2.500 a $10 mil por quilo. Não são ninhos de pássaros velhos, mas ninhos de andorinhas, que são feitos 100% de saliva. É isso mesmo. Esses pássaros fazem seus ninhos com seu próprio cuspe solidificado, e alguns conhecedores de culinária não se cansam disso. Quando são fervidos em água, os delicados ninhos se dissolvem em uma gororoba gelatinosa, que é supostamente perfeita para sopas. Delicioso! O preço pedido de cerca de $100 por tigela pode ser atribuído à dificuldade de pegar os ninhos. As pessoas devem escalar as alturas escuras e vertiginosas das cavernas Madai da Malásia para procurar ninhos prontos para a colheita, de preferência depois que um lote de ovos eclodir, mas antes de 1 segundo. Depois disso, cada pena minúscula deve ser removida individualmente à mão. Frango preto Ayam Cemani. Frango não é o item mais exclusivo do menu, mas você já viu um como este? O frango Ayam Cemani, que vem da Indonésia, não é apenas revestido de penas pretas como a ceviche, é totalmente preto por dentro também. Este frango Lamborghini cresce a um ritmo mais lento e supostamente tem um gosto ligeiramente melhor do que o tipo comum, mas Cemani não é realmente comido por seu sabor. A razão para o desejo é que o pássaro existe no folclore japonês do século XII, onde era considerado um alimento místico da elite. Também há rumores de que seu sangue cor de carvão traz poder e riqueza para aqueles que o consomem, tornando ele um amuleto de boa sorte muito procurado em certas culturas. Cemani é difícil de encontrar no ocidente, então o preço pedido pode ser de até $2 mil para um pássaro adulto e 200 para um único filhote recém-nascido. Bife Kobe. O bife é um prato principal normal, mas se você quiser uma experiência realmente premium, existe um tipo que fará o trabalho: Kobe Beef. Esses ilustres cortes de carne são obtidos da raça Tajima-Gyu, de gado japonês Wagyu, que é criada na região de Kobe. Os animais são tão estimados que vivem como reis, são massageados diariamente, ouvem música clássica e até recebem cerveja para induzir o apetite. A carne Kobe é conhecida por seu sabor superior, maciez e alta quantidade de gordura intermuscular, o que contribui para suas qualidades de derreter na boca. Toda a carne Wagyu é classificada em uma escala de marmoreio, de 1 a 12, com base nessa distribuição de gordura, e a carne Kobe só se qualifica se pontuar entre 10 e 12.
O mercado de carne bovina de luxo foi manchado pela controvérsia, pois muitos estabelecimentos tentaram passar a carne de boi Wagyu regular como Kobe. Com a fraude de Kobe desenfreada nos Estados Unidos, todos os cortes agora devem receber um número de identificação de 10 dígitos para que possam ser rastreados até a vaca de onde vieram. Os restauradores também devem possuir uma licença de autenticidade que pode ser mostrada sob demanda. Então, se você é um aficionado por carne, vale a pena conferir antes de desembolsar até $300 por meio quilo de carne. Bife louro d'Aquitaine. Para aqueles ricos o bastante para menosprezar o bife de Kobe, talvez esse bife seja mais atraente. Essa carne mal passada é considerada o bife mais caro do mundo, e você pode pagar cerca de $3.200 por apenas um corte. A carne provém do gado caipira premiado louro d'Aquitaine e é produzida pelo açougueiro parisiense Alexandre Poulmard, na fazenda de sua família no nordeste da França. O preço exorbitante se deve à técnica desenvolvida por ele na década de 90 para tratar a carne. O gado é criado à mão e livre para vagar pelas florestas e pastagens do interior da França, e apenas 4 são mortos por semana. Cada vaca é então abatida humanamente para tornar o processo mais livre de estresse possível e para manter os níveis de acidez no mínimo. A carne é então armazenada em uma sala e bombeada com um fluxo constante de ar a velocidades de quase 75 milhas por hora e temperaturas de 42 graus negativos, onde permanece neste estado de hibernação forçada por 15 anos. Para ver se realmente vale a pena, você vai ter que visitar a loja da Poulmard em Paris. A carne bovina é confiada a poucos restaurantes e Poulmard faz uma visita pessoal a cada estabelecimento, antes mesmo de serem autorizadas a servi-la. Batatas La Bonote. A batata é um dos alimentos mais modestos que existe, mas não quando se trata da procurada variedade La Bonote, também conhecida como a batata mais cara do mundo. Essas batatas são conhecidas como o caviar do mundo da batata. Por que, você se pergunta? Em primeiro lugar, elas são cultivadas quase exclusivamente na pequena ilha Noirmoutier, na costa oeste da França, e apenas cerca de 20 toneladas são produzidas por ano. Prepará-las para a venda também é um processo árduo, porque são muito delicadas para serem colhidas por máquina, então cada uma deve ser cuidadosamente escolhida a dedo. Com todo o esforço adicional necessário para obtê-las, você pode estar se perguntando por que vale a pena comer batatas La Bonote para começar. Os fãs da batata doce dizem que o ar e a água do mar que atuam como fertilizantes para o solo dão às batatas um toque de sal marinho e até mesmo uma sugestão de limão. Se você virou fã de La Bonotes, talvez deva saber que elas são vendidas por cerca de $600 o quilo. Trufas brancas. Se existe algo capaz de elevar um prato a novas camadas de prestígio, são as trufas. Esses fungos perfumados são uma das iguarias mais raras do mundo, e até mesmo os romanos amavam, atribuindo a elas propriedades terapêuticas e afrodisíacas. As trufas brancas, ou o diamante da cozinha, são de longe as melhores. Os cogumelos brancos nodosos só podem ser colhidos entre outubro e dezembro nas florestas de Piemonte, no norte da Itália, onde crescem centímetros abaixo da terra com raízes de árvores de madeira dura, o que significa que não é fácil encontrá-los. Cães ou porcos especialmente treinados, conhecidos como cultivadores de trufas, devem vasculhar o solo da floresta em busca de joias escondidas sob a terra. Os cientistas tentaram e não conseguiram domesticar as trufas brancas, o que significa que você também não vai encontrar nenhuma no supermercado local tão cedo. Todos esses fatores contribuem para o fervor que cerca as trufas e o valor que seu sabor complexo pode agregar ao risoto, à massa e até o foie gras. 1 quilo de trufas brancas custa cerca de $4.400 e em 2009, um único espécime recorde de 0,72 quilos foi até leiloado por $150 mil. Café Kopi Luwak. Muitas pessoas apreciam uma bebida após jantar, e se você estiver entretendo convidados com bolsos particularmente grandes, talvez o café Kopi Luwak seja o bastante. Diz a lenda que este café altamente valorizado foi descoberto pela primeira vez na Indonésia, sob o domínio colonial holandês. Os fazendeiros nativos e os trabalhadores das plantações foram proibidos de colher café para uso próprio e tiveram que se virar. Foi quando eles fizeram uma descoberta incomum. Gatos civetas comiam frutos de café e defecavam os grãos de café sem digeri-los. Depois de preparar o café com os grãos descartados, eles perceberam que o gosto também era ótimo, principalmente porque os gatos colhiam apenas as cerejas mais maduras. A tradição continuou, e hoje em dia os fornecedores do autêntico café Kopi Luwak podem vender por algo entre $250 a $1.200 por quilo. No entanto, existem algumas controvérsias em torno da bebida não convencional, principalmente porque os gatos civetas são noturnos e não têm muito apetite, o que significa que mais de 80% do café Kopi Luwak vendido nos Estados Unidos nunca passou por um. As tentativas de industrializar o processo também significam que muitos gatos civetas fossem enjaulados e alimentados à força para acelerar o processo, o que resulta em um café fedorento, feito por pessoas ruins. Densuke, a melancia preta. Depois de uma refeição rica com os ingredientes que vimos, vai dar vontade de comer umas frutas, mas esqueça as frutas comuns.
Conheça a melancia preta Densuke. Essas raras melancias são cultivadas exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, em quantidades anuais de cerca de 10 mil unidades. Além de sua aparência externa intrigantemente escura, elas têm a carne mais crocante, mais suco e uma doçura aprimorada em comparação com seus parentes no exterior. Há um mercado lucrativo para frutas decorativas no Japão, então não é incomum para Densukes serem compradas como presentes caros. Dependendo do tamanho, geralmente custam mais de $250, mas em 2008 um belo exemplar chegou a ser vendido por 6.100. Yubari, o rei melão. Até Densuke é uma pechincha em comparação com o melão mais caro do Japão, o rei Yubari, que é basicamente um cruzamento entre dois melões. Essa fruta estimada também é cultivada exclusivamente na ilha de Hokkaido e é um símbolo importante para qualquer pessoa com status suficiente para adicionar uma à sua coleção. Na primavera de 2016, o dono do supermercado Takamaru Konishi chegou às manchetes depois de embolsar um par de Yubari Kings pelo preço surpreendente de $27.240, tornando eles os melões mais caros já vendidos. Mas qual é o sabor de uma dessas frutas premium? Um lingote de ouro? Aparentemente, eles têm apenas uma doçura ultra concentrada. Konishi disse que ofereceu essa taxa pelos melões para pagar o trabalho árduo dos agricultores de Yubari, mas mesmo um comprador menos cobiçado ainda pode esperar pagar milhões no leilão. O mercado de frutas de luxo do Japão não é exclusivo apenas para melões. Em 2019, Takamaru Konishi levantou sobrancelhas de novo, depois de pagar $11.318 por um cacho de uvas Rubi Romana, que resultou em cerca de 370 por uva. Esta rara variedade é elogiada por sua suculência, alto teor de açúcar e baixa acidez. Eu mencionei que elas têm o tamanho de bolas de ping-pong, graças aos anos de criação seletiva? Quando chegaram ao mercado pela primeira vez em 2008, os cachos Rubi Romanos de 700 gramas foram vendidos por cerca de $910, e seu preço só disparou desde então. Queijo de burro. Um prato de queijo é a maneira perfeita de completar uma refeição, mas para um banquete como este, apenas um simples cheddar não vai funcionar. Acredite ou não, existe queijo de burro, também conhecido como poulet, que vai te custar um bom dinheiro. Esta criação bizarra só é produzida pelo agricultor Slobodan Simic em sua fazenda rural na Sérvia, com a ajuda de cerca de 300 burros da reserva natural Zasavica. É estimado por seus supostos benefícios saudáveis, com alegações de que é rico em proteínas, cálcio e ácidos graxos ômega 3. Tirar leite de burros não é fácil, porque apenas cerca de 20 animais o produzem de uma vez, e são necessários vários galões de leite para fazer 1 quilo de queijo. Isso ocorre porque seu leite não contém caseína o suficiente, a característica que o torna espesso em coalha, para fazer queijo da maneira tradicional. Felizmente, Simic tem um método secreto para fazer o queijo, mas tem um preço. Cada quilo é vendido por cerca de $1.110. Isso é demais para pagar por um queijo de burro, você não acha? E aí, qual desses ingredientes premium você gostaria de experimentar? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!